Boa tarde, muito boa tarde, que Jesus nos abençoe muito, nos proteja, nos ampare. Vamos nós aqui para mais um estudo do livro Caminho, Verdade e Vida, de Chico Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Hoje com o capítulo 105, Nem Todos. Vamos ver aqui o que traz a carta de Lucas, né? E aconteceu que quase 8 dias depois dessas palavras, tomou consigo Pedro, João e Tiago e subiu ao monte a orar. Pedro, João e Tiago. Lucas capítulo 9, versículo 28. Ele subiu aí com Pedro, João e Tiago. Subiu ao monte para orar e eles dormiram. Me parece que eles dormiram, né? A princípio eles dormiram. E depois Jesus acordou e chamou a atenção deles. E depois houve uma coisa linda aí, né? Que nós vamos contar a seguir. Digna de notar-se a atitude do mestre, convidando apenas Simão e os filhos de Zebedeu, que é João e Tiago, né? Isso. A presenciar a sublime manifestação do monte, quando Moisés e outro emissário divino estariam em contato direto com Jesus aos olhos dos discípulos, ou seja, todos desencarnados, né? Menos Jesus no caso, mas Moisés já tinha desencarnado há muitos anos atrás, séculos até, né? E também o outro que, segundo dizem, Elias, né? Elias também apareceu aí. Aí a gente vai pensar, né? Por que só os três, né? Por que só esses três foram convidados, né? Desculpem, por que os outros não? Os outros também, com certeza, gostariam. Mas porque Jesus sabia quem estava preparado para ver essa situação, para passar por essa situação de conversar com pessoas desencarnadas, com pessoas que já foram desse mundo. É uma prova aí da reencarnação, que o pessoal vê, estuda isso aí e muitos ainda não aceitam, né? Muitos não aceitam que ninguém morre, que a gente só vai para o plano espiritual, né? A gente só vai lá para nossa casa. A nossa casa não é aqui. Nós vemos aqui, recebemos esse corpo, né? Esse corpo material que Jesus nos oferece para que a gente batalhe a nossa evolução, a nossa encarnação, né? E sendo assim, a gente vai crescendo. Agora, quem que não gostaria de estar numa situação dessa, num lugar desse, numa hora dessa? Todo mundo gostaria de estar ali, né? Todo mundo. Mas nem todos estão preparados, inclusive nós mesmos, né? Será que nós estamos preparados já para isso, para essa situação? Não, a gente não sabe, né? Quem sabe é Jesus e os espíritos evoluídos, né? Por que não convocou os demais companheiros? Acaso Felipe ou André não teriam prazer na sublime revelação? Não era Tomé um companheiro a indagar, ansioso por equações espirituais? No entanto, o mestre sabia a causa de suas decisões e somente ele poderia dosar convenientemente as dádivas do conhecimento superior. Ou seja, os outros eram André, por exemplo, né? Felipe, Tomé, que era desconfiado, né? Quando não acreditava em quase nada, tudo tinha que provar para ele, né? Mas não estava preparado por isso mesmo, por essas coisas, né? Como nós, né? Temos os problemas da nossa evolução moral, né? Do nosso egoísmo, da nossa vaidade, aí entra vaidade, curiosidade e entendimento mesmo, né? Evolução espiritual e evolução moral.
tá bom? O fato deve ser lembrado por quantos desejam forçar a porta do plano espiritual. Quantos? Né? Quantas pessoas gostariam de forçar a porta do plano espiritual e ver o que acontece, como é, como é que deixou de ser. Certo, o intercâmbio com esse ou aquele núcleo de entidade do além é possível. É possível sim, mas nem todos estão preparados. Há um só tempo para a recepção da responsabilidade e do benefício. Ninguém está preparado assim, de começo, né? Estamos todos no mesmo barco, estamos todos crescendo, evoluindo, graças a Deus, graças a nós também, a nosso esforço, que é mínimo, né? Muita gente pensa que trabalha muito, que faz muita coisa, que faz palestra, que dá passe, que é médico, que é aquilo, nem tanto, tá? Menos. Todo o trabalho, todo o nosso conhecimento é mínimo. É mínimo. Você vê quantos espíritos aí de casa espírita, né? Chegam no plano espiritual. Tem até uma história de um que chegou lá que dava aula de evangelho pra caramba. Conhecia muito do evangelho aqui na Terra. Quando chegou lá, falava para ele: agora você vai estudar o evangelho. Ele falou: mas que isso? Eu dava aula de evangelho na Terra, lá na Terra. Aqui o evangelho é outra coisa, é diferente. Você vai... Não é que seja diferente, é que seja mais aprofundado, tá bom? E a gente, André Luiz mesmo era médico, aqui na Terra, um médico conceituado. E foi varrer chão, foi limpar banheiro, foi fazer coisas assim. Não se atraiçou impunemente à ordem natural. Não pode passar por cima da ordem natural das coisas, né? Nem todos os aprendizes estudiosos receberão do além, num ponto, as grandes revelações. Às vezes muitas pessoas têm muito conhecimento, mas não vai receber as grandes revelações assim de pronto. Cada núcleo de atividades espiritualizante deve ser presidido pelo melhor senso de harmonia, do esforço e afinidade nesse mister. Além das boas intenções, é indispensável a apresentação da ficha de bons trabalhos pessoais. E no mundo, toda a gente permanece disposta a querer isso ou aquilo, mas raríssimas criaturas se prontificam a servir-se e a educar-se. Raríssimas pessoas, criaturas se prontificam a servir e educar-se. Por quê? Porque não é fácil, não tem nada fácil, nada é de graça, nada é moleza, nada é do jeito que a gente pensa, né? Por exemplo, todo mundo queria ser igual o Chico Xavier. Todo mundo queria ser igual o Chico Xavier. Mas ninguém queria passar pelo que ele passou e nem está preparado nunca, nem de longe, para abrir mão de tudo, para abrir mão de tanta coisa, para abrir mão da sua própria liberdade, sua vida, para cuidar dos outros igual ele cuidou. Né? Ele dormia 3, 4 horas por dia, no máximo 5. Nem que 5, não dormia 5 não. 3, 4 horas no máximo. E trabalho, carta consoladora, receituário, cuidando daquelas pessoas pobres, né? Cesta básica, muita coisa. Então, o Chico, e doente, muito doente no final, muito doente. E ele aguentou tudo isso, passou por tudo isso. A gente nós não estamos nesse patamar, nem de longe, né? De fato, as pessoas só são convidadas para alguma tarefa importante e às vezes de elevada importância se possuem credenciais suficientes para tanto. Quem está na liderança escolhe aquelas que estão amadurecidas para receberem delegações resultantes do convite. Só quem está preparado e amadurecido receberão delegações resultantes do convite. Nem todos estão à altura do convite, é certo, e nem sempre os líderes acertam.
muitas vezes os líderes também escolhem e escolhem mal, às vezes. Mas o Cristo, um espírito puro da maior envergadura, sabia quem tinha condições de presenciar aquele fenômeno, para o qual convidou os discípulos citados nessa mensagem de Emmanuel, conforme está narrado no Evangelho de Lucas. Então a gente vai ver que os outros não estavam preparados para isso, né? Tudo é dado a conhecer a todos, mas cada um recebe conforme o estágio evolutivo do conhecimento intelectual e o moral, conforme Allan Kardec interpretando o Evangelho de Lucas. Tal sentença não significa que se deva relevar consideravelmente todas as coisas. Todo ensinamento deve ser proporcionado à inteligência daquele que se queira instruir, porquanto há pessoas a quem uma luz, por demais viva, deslumbraria. E deslumbrar pode ficar, né, sem se esclarecer. Desse modo, naquele momento, só Pedro e os filhos de Zebedeu tinham credenciais para ver, conhecer aquele fenômeno de materialização dos espíritos como prova da imortalidade da alma. E quando se trata de escolher quem deve dar sequência a um trabalho a ser implantado, só aqueles que acumularam experiências intelectuais e morais. Aí que entra o intelectual e o moral, as duas asas para se chegar no plano espiritual, a intelectual e a moral. Não adianta você ter intelecto e não ter moral. E há muito disso no nosso plano, né? No plano evangélico, os profetas, os discípulos, Paulo, Moisés, Allan Kardec foram os escolhidos. Todos realizaram suas missões conforme seus sensos de conhecimento e justiça. Até Judas, que traiu a confiança, e o Pedro, que negou o mestre 3 vezes, entenderam suas falhas. Outros menos evoluídos não entenderiam. O Cristo sabia quem estava escolhendo. Aliás, escolheu antes de reencarnar. De todos reencarnarem. Sabia ainda das limitações do seu escolhido. Isso aconteceu para o aprendizado de todos. E de todos nós. Não é uma tarefa fácil, não é uma tarefa muito fácil de se resolver, de se aprender, de se... Porque a parte moral é uma parte muito complicada. Intelectualidade você aprende nos livros, você aprende de muita maneira, mas a parte moral é a parte difícil. Nós estamos aqui mais por causa disso, por causa dessa parte moral. O mundo evoluiu muito intelectualmente, mas moralmente nós ainda estamos muito lá atrás, muito mesmo. E precisamos dar uma olhadinha nisso aí, precisamos parar para pensar mesmo, pensar muito, que a gente não pode passar por cima de ninguém, que a gente não é melhor do que ninguém, que a vida nós somos todos irmãos, somos todos iguais, que a maior ponte para se chegar no plano espiritual é o nosso próximo, e todo mundo é o nosso próximo, os animais, todos os animais, tudo que é vivo, tudo é criação divina, então somos todos irmãos. Que Jesus nos abençoe, nos proteja, nos ampare. Nós vamos ficando por aqui, agradecendo a todos vocês pela oportunidade de estar aqui fazendo mais estudo com vocês, aprendendo com vocês. E vocês aprendendo com Emmanuel, com Jesus, com Chico Xavier, claro. Fica com Deus, um beijo no coração, que Jesus esteja nos protegendo e nos abençoando. Até a próxima, se Deus assim permitir, Ele vai permitir, com certeza. Valeu a nossa boa vontade, né? Não é nada. Mas nós vamos crescer.